A reação em cadeia da DNA polimerase permite a amplificação de moléculas de ácidos nucleicos in vitro, ou seja, ao invés de clonar para que o DNA seja replicado em vivo, o número de cópias de um segmento de DNA pode ser amplificado numa reação livre de células. Seu inventor, Kary Mullis, narra o momento de criação em que imaginou o funcionamento da técnica enquanto dirigia viajando para seu chalé num final de semana em 1983. Depois de elaborar mentalmente a reação, passou a rabiscar qualquer papel ou superfície que encontrasse, enquanto se atormentava com a ideia de que alguém já poderia tê-lo elaborado. Se as reações cíclicas que agora eram simbolizadas de várias maneiras por toda a cabana realmente funcionavam, por que eu nunca tinha ouvido falar delas sendo usadas? Antes mesmo de poder voltar ao trabalho, vasculhar a biblioteca e certificar-se de que nada fazia referência à sua invenção, Mullis sabia, conforme escreveu, estas simples reações poderiam solucionar os dois problemas mais urgentes da química de ácidos nucleicos: abundância, por causa do crescimento exponencial do produto, e distinção, porque os produtos, depois do terceiro ciclo, teriam um tamanho molecular distinto que poderia ser arbitrariamente definido pela escolha dos primers. Nestas palavras, temos resumidos os pontos-chave da PCR. A sensibilidade, já que com pouca amostra é possível amplificar o número de cópias de um segmento de DNA de interesse, sem o procedimento trabalhoso da clonagem. E segundo, mas tão importante quanto, a especificidade. Estas duas características fizeram da PCR um dos métodos mais indispensáveis em qualquer laboratório de biologia molecular e tornou-se praticamente impossível descrever todas as suas variações e aplicações. Divulgada em 1985, o Prêmio Nobel pela invenção da PCR foi conferido em 1993. Para compreender, vamos ressaltar alguns pontos sobre a replicação do DNA. A síntese de DNA, tanto em vivo quanto na PCR, requer enzimas DNA polimerases. Elas, porém, não começam a síntese do zero, precisam de um primer ou iniciador. E aí está o lado brilhante da técnica. Quando se estuda a replicação do DNA, uma das primeiras observações a serem feitas é que as DNA polimerases requerem oligonucleotídeos iniciadores depositados por enzimas denominadas primases. As DNA polimerases tão somente estendem os oligonucleotídeos sintetizados pelas primases. Estes óligos iniciadores ou primers são em vivo moléculas de RNA, já que as primases são RNA polimerases. E com isto vem toda a questão da remoção dos iniciadores para formar um segmento contínuo de ácido desoxirribonucleico, e não um híbrido RNA-DNA. Um problema que nos sistemas vivos foi solucionado com a divisão de trabalho entre as DNA polimerases. Uma enzima faz o trabalho principal, sintetizando a maior parte do genoma. Em Escherichia coli, é a DNA polimerase 3, que possui maior processividade e atividade de síntese de 5' 3' e reparo 3' 5'. Depois vem a DNA polimerase 1, com sua atividade de síntese 5' 3', reparo 3' 5' e atividade nucleásica 5' 3' no mesmo sentido da síntese. Não apenas a DNA polimerase 1 retorna removendo um nucleotídeo se for inserido equivocadamente, como segue removendo nucleotídeos cada vez que encontra uma interrupção no esqueleto açúcar-fosfato. A DNA polimerase 1 se associa a uma extremidade 3' contendo a hidroxila separada do grupo fosfato 5' seguinte. Esta enzima hidrolisa e sintetiza novamente todo um trecho de nucleotídeos seguintes. Por isso, remove os iniciadores de RNA e, quando se dissocia, deixa o esqueleto açúcar-fosfato interrompido. A ligação fosfodiéster é catalisada pela DNA ligase. In vitro, os primers podem ser depositados arbitrariamente como oligonucleotídeos de DNA, sintetizados quimicamente e de forma complementar ao segmento que se deseja copiar,
Não há necessidade de uma primase, e a DNA polimerase faz tão somente o trabalho de extensão. Portanto, toda a especificidade da técnica é dada pelos primers, que são desenhados para direcionar a DNA polimerase para o segmento que deve ser copiado. Com o passar dos ciclos, o tamanho do produto se torna limitado pelos oligonucleotídeos em suas extremidades. Mas alguns pontos requerem cuidados para a técnica funcionar. Primeiro, no tubo de reação não há helicase e a dupla fita precisa estar aberta para poder ser copiada. Facilmente solucionável, já que temperaturas elevadas desnaturam o DNA abrindo as fitas. A reação em cadeia da DNA polimerase é dependente de ciclos de temperatura. Segundo, os primers precisam ser fornecidos em par. Um único iniciador resultaria na extensão de uma única fita pela DNA polimerase. Poderia funcionar em sequências invertidas no genoma, nas quais um primer se anela em pontos e posicionamento diferentes, mas que não é o objetivo na PCR convencional. A DNA polimerase não poderia estender uma fita complementar a uma fita molde sem a presença de um primer anelado. É o anelamento de um primer a cada uma das fitas molde que possibilita a extensão pela DNA polimerase e a síntese de um produto dupla fita como mecanismo fundamental da reação em cadeia da DNA polimerase e que garante o sucesso da amplificação. Além de um primer complementar para cada fita, é preciso que as extremidades extensíveis destes iniciadores estejam aneladas no sentido do segmento que deve ser sintetizado pela DNA polimerase. Este sentido de anelamento é necessário, porque é a hidroxila de cada extremidade 3' que será estendida durante a síntese. Primers com as hidroxilas das extremidades 3' orientadas para fora do segmento a ser amplificado funcionam tão mal que prejudicam a PCR e a obtenção do produto dupla fita, porque direcionam a polimerase para o sentido oposto ao desejado. Terceiro, os primers precisam ser complementares ao molde que se deseja amplificar, ou pelo menos às suas adjacências. Deste modo, conhecer a sequência é necessário. Um problema que até poderia ser contornado com o uso de numerosos primers aleatórios, funcionando no princípio da probabilidade e gerando produtos variados. O objetivo da PCR, porém, é específico. Além disto, se os primers forem complementares um ao outro, poderão se anelar, ao invés de anelar-se ao molde. O anelamento dos iniciadores favorece a amplificação de produtos dos primers e prejudica a síntese do produto de interesse. A PCR não funcionará bem se os primers não forem adequados. Então, algumas características dos primers devem ser consideradas para um bom funcionamento da PCR. O comprimento dos oligonucleotídeos interfere na especificidade do anelamento. Primers maiores são mais específicos, diminuem a chance de anelamento aleatório, além de interferir com a força de anelamento ao molde. Quanto maior um oligonucleotídeo, maior a quantidade de ligações de hidrogênio entre suas bases e as da fita molde, e por isto maior é a temperatura necessária à sua dissociação, ou seja, o seu melting point. O conteúdo de bases influencia o TM pela mesma razão. Quanto maior a quantidade de guaninocitosina na sequência de um primer, maior será o TM, porque estas bases fazem pareamento com 3 ligações de hidrogênio, enquanto adenina e timina fazem 2 ligações de hidrogênio. Para um melhor funcionamento da PCR, os dois primers devem apresentar valores próximos de TM. Bons primers devem ter entre 15 e 30 nucleotídeos. Não devem ser complementares entre si, nem devem ter autocomplementaridade. Não devem trazer repetições de nucleotídeos em sequência para evitar erros da DNA polimerase.
Devem ter preferencialmente uma guanina ou citosina como nucleotídeo terminal da extremidade 3' para que a extremidade esteja firmemente anelada no início da extensão. O TM não deve ser muito baixo nem elevado, e a diferença de TM entre os primers de um par não deveria ser superior a 5 graus Celsius. O conteúdo de guanina e citosina deve estar entre 40% e 60%. Uma quarta observação sobre a PCR. A DNA polimerase tem um limite, tanto em termos de processividade quanto de fidelidade. Sem os mecanismos de reparo dos sistemas biológicos, erros são introduzidos, embora ocasionalmente, mas dependendo da finalidade do produto, é um problema a ser resolvido. Há enzimas com atividade de reparo e com menor taxa de introdução de erros. A reação em cadeia da DNA polimerase funciona bem para amplificar produtos de até certo tamanho. Nas condições mais comuns, cerca de 3.000 pares de bases, ou com alguns ajustes, até aproximadamente 6.000 pares de bases. Algumas DNA polimerases melhoradas e sob condições ajustadas prometem amplificação de 20.000 pares de bases ou até mais, mas não chegam ao tamanho completo de grandes genes de centenas de milhares de pares de bases, o que é uma limitação da técnica. Quando a PCR foi inventada, em meados da década de 80, nenhuma DNA polimerase disponível era termoestável. Por isso, a extensão era conduzida a 37 graus Celsius. E como a PCR funciona em ciclos de temperatura, a cada nova etapa de extensão era preciso adicionar mais enzima ao tubo de reação, porque as enzimas eram inativadas durante a desnaturação. Hoje estão disponíveis várias enzimas termoestáveis, como a TAC polimerase de termos aquáticos ou a PFU de pirococos furiosos. Com a introdução das DNA polimerases termoestáveis, a PCR passou a ser preparada em uma etapa, com a adição de todos os reagentes e conduzida sem interrupções, numa sequência de etapas e ciclos até o final da reação. Um ponto importante sobre a atividade das DNA polimerases é que requerem magnésio como cofator, pois seus substratos, os desoxirribonucleotídeos trifosfato, devem estar complexados com este cátion para que possam ser utilizados na reação. Numa reação de amplificação, é preciso adicionar o tampão que fornece as condições apropriadas para a atividade enzimática. Água de elevada pureza é adicionada para ajustar o volume final de reação. Para que a DNA polimerase possa realizar a extensão, precisa de substratos, os desoxirribonucleotídeos trifosfato, os quais serão polimerizados para formar o produto. O cofator é adicionado a partir de uma solução de cloreto de magnésio. Os primers serão o começo de cada nova fita estendida pela DNA polimerase. Devem estar em concentração que garanta a reação até o número de ciclos necessários, pois são consumidos a cada etapa de extensão, uma vez que são incorporados ao produto. O molde pode e deve estar em baixa concentração, pois uma das características da técnica é sua grande sensibilidade. Na PCR convencional, o molde é DNA, podendo ser o genômico extraído de qualquer organismo ou de amostra retirada do ambiente, que pode inclusive conter uma mistura de DNA de várias fontes. Por último, adiciona-se a enzima. A reação em cadeia da DNA polimerase é conduzida em ciclos de temperatura. Por isso, o equipamento para a amplificação é chamado de termociclador. Cada ciclo é composto de 3 etapas: desnaturação, anelamento e extensão. A PCR é conduzida pela repetição das etapas 1, 2 e 3 após uma desnaturação inicial e termina com uma etapa final de extensão. A amplificação de um segmento de DNA começa com um molde, que pode estar em mistura e ser tão complexo como amostras de DNA genômico. Além disso, como observamos, convém estar em concentração muito reduzida, o que em termos de sensibilidade é uma vantagem e em termos de eficiência uma necessidade,
para evitar contaminação do produto final de tamanho específico com produtos longos indesejados. A primeira etapa da PCR é uma desnaturação a elevada temperatura, entre 94 e 98 graus Celsius durante alguns minutos, de modo que as ligações de hidrogênio entre as bases são desfeitas e as fitas de DNA se separam. Uma alternativa muito inteligente para substituir a helicase, mas requer um cuidado quando o molde é complexo e extenso como o DNA genômico. Quando se começa a reação, faça uma etapa extra de desnaturação antes do início dos ciclos que serão repetidos. Isto é importante, porque sendo o molde muito extenso, é preciso garantir sua abertura completa, principalmente na região que deverá ser copiada pela DNA polimerase. A segunda etapa consiste no anelamento complementar dos oligonucleotídeos iniciadores, cada qual flanqueando a região que será copiada em sentido antiparalelo e com as extremidades 3' direcionadas para a região central do molde. Para o anelamento, é preciso reduzir a temperatura até um ponto em que as interações primer-molde sejam estáveis. A temperatura de anelamento é ajustada em relação ao TM, que é a temperatura em que um primer se dissocia do molde. Como existem dois primers na reação, vamos considerar que o primer de ida ou forward, ou ainda primer 1, tenha um melting point de 60 graus Celsius e que o melting point do primer de volta, chamado de reverse ou primer 2, seja de 58 graus Celsius. Para permitir sua ligação ao molde, é preciso que a temperatura esteja 2 graus Celsius abaixo do menor TM. Neste exemplo, o anelamento seria feito a 56 graus Celsius. Após o anelamento, a temperatura deve atingir o valor ótimo para a atividade da enzima que fará a síntese. A 72 graus Celsius, valor de atividade ótima da Taq polimerase, a enzima sintetiza o DNA estendendo os primers, pela adição de desoxirribonucleotídeos, às hidroxilas das extremidades 3'. Como não é capaz de iniciar uma nova fita, nada mais será sintetizado a não ser o segmento adjacente às extremidades 3' dos iniciadores, não importa quão complexo seja o molde. Esta terceira etapa consiste na extensão, que é a síntese propriamente dita. O termociclador mantém a temperatura durante o tempo em que foi programado, com base no tamanho do produto que deve ser sintetizado. A Taq polimerase tem uma processividade de 2.000 nucleotídeos por minuto. Para que a síntese tenha uma margem, um produto que se espera ter 2.000 pares de bases deve ter um tempo de extensão de 2 minutos, o dobro do tempo. Após a extensão, estará completado o primeiro ciclo da PCR, no qual são formados os produtos longos. No segundo ciclo, quando a temperatura se eleva, a desnaturação dos moldes expõe os produtos longos, que agora também servirão como molde. Cada produto longo se inicia com um primer que foi estendido no ciclo anterior e tem na extremidade oposta uma sequência complementar ao outro primer. Por isto, quando a temperatura reduz para o anelamento, os primers de ida e de volta se associam de forma complementar a cada produto da etapa anterior, e não apenas ao molde de DNA genômico que foi inicialmente adicionado à reação. Ao anelamento, segue-se nova etapa de extensão dos primers após aquecimento da reação até o valor ótimo para a síntese pela DNA polimerase. Agora, no segundo ciclo de extensão, são sintetizados os produtos que têm um tamanho delimitado por cada um dos primers em suas extremidades. Os produtos de tamanho específico. Porém, ainda está faltando sintetizar a fita complementar de cada produto curto. Quando a reação entrar no terceiro ciclo, a desnaturação exporá como moldes não apenas os produtos longos e o molde inicial da reação, mas também as fitas simples dos produtos curtos. Os primers também se anelam com os produtos curtos quando suas regiões de complementaridade estiverem expostas
e quando a temperatura atingir o valor abaixo do TM, conforme programado no termociclador. Após o anelamento dos primers no terceiro ciclo, haverá a extensão, e o produto formado pela DNA polimerase terá o tamanho delimitado por cada primer de ida e de volta em suas extremidades. É no terceiro ciclo de reação que são efetivamente formados os produtos de tamanho particular que se deseja numa PCR. A partir do quarto ciclo, haverá uma amplificação exponencial dos produtos específicos dupla fita, que foram formados no terceiro ciclo de extensão. Os produtos do ciclo anterior são expostos e usados como molde após a desnaturação. Quando os produtos dupla fita forem desnaturados e os moldes fita simples forem expostos, os primers serão anelados e a extensão resultará na formação de 4 produtos a partir dos 2 primeiros. No quinto ciclo, os 4 produtos utilizados como molde renderão mais 8, 4 vezes a quantidade formada no terceiro ciclo. No sexto ciclo, serão 16 produtos, 8 vezes mais do que no terceiro ciclo, e daí por diante. A cada ciclo, dobra a quantidade de produto em relação ao número de produtos que foram formados na etapa anterior. Como os produtos específicos aumentam exponencialmente em quantidade, acaba sendo diluída a quantidade de produtos longos formados a partir do molde inicial adicionado no primeiro ciclo. Por isso, se a reação começa com muita quantidade de DNA molde, a quantidade de produtos longos também será maior e pode prejudicar o princípio da reação, sendo desejado usar uma concentração do DNA genômico ou outro molde inicial tão baixa quanto possível. Uma importante adaptação da PCR foi o uso de RNA como molde. O DNA é o material genético das células dos organismos vivos, mas não é o material genético de todos os vírus. Inclusive, muitos, como o vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, e o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia Covid-19, contém RNA como material genético. Por isto, para detectar sua presença em amostras clínicas, como sangue ou secreção nasal, é possível usar a PCR desde que adaptada para amplificar a partir de RNA, o que é feito inicialmente pela ação da transcritase reversa. A transcrição reversa resulta na formação de um DNA complementar ao RNA viral, ou cDNA, que poderá então seguir como molde nas etapas e ciclos seguintes. Esta técnica é chamada de RT-PCR, por causa da aplicação da sigla em inglês para transcritase reversa. A PCR em tempo real, ou RT-PCR, costuma ter sua terminologia confundida com a PCR que usa transcritase reversa, porque as siglas em inglês para real-time e reverse transcription são iguais. Mas a PCR em tempo real, ou PCR quantitativa, que usa a sigla em inglês em letras minúsculas, pode ou não ser utilizada com uma transcritase reversa, ou seja, o molde inicial pode ser RNA ou DNA. A diferença é que a cada ciclo é possível acompanhar a amplificação do produto por meio da presença de corantes fluorescentes, como Cyber-Green ou EVA-Green, que se ligam a produtos dupla fita e emitem fluorescência. O corante dissociado não emite fluorescência em quantidade suficiente. A cada vez que ocorre a etapa de extensão, aumenta a quantidade de produto e a proporção de corante ligado ao DNA que foi sintetizado. Um detector mede a fluorescência e vai lançando os dados em um gráfico, de modo que é possível saber, pelo aumento progressivo de fluorescência, se está ocorrendo a amplificação do produto e o quanto está sendo amplificado. Daí o termo tempo real. Outro método de detecção de fluorescência em PCR quantitativo é o uso de sondas que são complementares ao produto formado.
A sonda contém na extremidade 5' um grupo fluorescente repórter e na extremidade 3' um quencher, uma molécula que absorve toda a fluorescência emitida pelo fluorcromo. Por isso, com a sonda intacta, a fluorescência não é detectável. Quando ocorre o anelamento dos primers, a sonda também se anela, e a TAC DNA polimerase tem uma atividade nucleásica. Quando estende o primer, também faz a degradação da sonda, separando o fluorcromo do quencher. O detector mede a fluorescência emitida pelo fluorcromo livre e registra os dados em um gráfico. Quanto mais produto formado, maior a quantidade de fluorescência emitida. A vantagem do método com sonda é que ela é específica para a região-alvo que se deseja analisar, enquanto corantes gerais medem a amplificação de qualquer produto, mesmo que não seja o desejado. Mas a desvantagem é que sondas encarecem a reação e, além disto, precisam ser especificamente desenhadas para cada novo produto que for quantificado. Para a quantificação pela detecção de fluorescência, a curva de amplificação do produto pode ser comparada com uma curva analítica, construída com moldes de DNA ou RNA padrão com concentrações conhecidas e que são submetidos à amplificação. À medida em que o molde é amplificado, é possível saber quando a emissão de fluorescência atinge um limiar de detecção que pode ser considerado como acima do ruído, ou seja, daquela fluorescência inespecífica. O ciclo em que a fluorescência emitida atinge este limiar e passa a aumentar proporcional e exponencialmente é denominado ciclo CT, sigla do inglês Threshold Cycle, traduzindo ciclo limite. Quanto maior a quantidade de molde inicial na reação, mais rápido o ciclo CT será atingido, ou seja, mais rapidamente a amplificação passa a ser proporcional à quantidade de RNA viral ou do DNA do patógeno ou do tumor que está sendo quantificado, até que atinja um platô. Dois pontos são fundamentais para a quantificação. Os sinais de fluorescência aumentam quando aumenta a concentração do produto, e o CT é atingido mais rapidamente quando se tem mais DNA molde no início da reação. Uma curva analítica é construída na qual o CT no eixo Y é função do DNA padrão plotado no eixo X como logaritmo da concentração de DNA molde no início da reação. A relação é inversa, então a inclinação da reta é negativa. Em uma série de padrões com diluição seriada proporcional, o intervalo da concentração é regular. Por isto, o aumento de produto deve ser proporcional à concentração, de modo que os ciclos CT são atingidos mais rápido e de forma proporcional e inversa à quantidade de molde inicial. Observe que o CT diminui à medida em que a concentração do molde aumenta. Se nada der errado e a eficiência da reação for total, ou seja, de 100%, a quantidade de produto aumentará 10 vezes a cada 3,3 ciclos, porque o logaritmo de 10 à base 2 é igual a 3,3. Como podemos calcular a eficiência de uma reação de amplificação? A inclinação da reta deve ser tal que corresponda a uma amplificação de 10 vezes após 3,3 ciclos. Este valor de inclinação é menos 3,3, determinado a partir da tangente do ângulo da reta padrão. Se a inclinação for mais positiva, por exemplo, menos 2, indica que houve amplificação de 10 vezes antes de 3,3 ciclos, uma eficiência mais alta do que 100%, que indica erros no preparo da reação. Se a inclinação for mais negativa, por exemplo, menos 4, indica que houve muito menos amplificação do que o esperado e, portanto, baixa eficiência da reação, o que também é ruim. Se tudo correr bem, a inclinação da curva padrão será de menos 3,3 e o coeficiente que mede a qualidade dos dados, o R², será igual a 1,
indicando correlação absoluta entre a concentração de DNA molde e o valor de CT. No exemplo da figura, o R² é de 0,997, uma correlação de dados muito próxima do ideal. E a inclinação da reta é menos 3,3. A eficiência foi de 100%. Deste modo, uma boa curva analítica indica que a PCR correu como esperado e pode ser utilizada para quantificar a quantidade de DNA na amostra que se quer analisar. É possível medir a eficiência real de uma reação determinando a inclinação da curva e aplicando em uma equação. Outra adaptação da reação em cadeia da DNA polimerase é a PCR múltipla ou multiplex. Ao invés de pesquisar a presença de um único patógeno numa amostra, tornou-se possível detectar vários, se ao invés de um par de primers forem usados tantos quantos forem necessários, além de ser possível amplificar polimorfismos do DNA. É possível correlacionar o produto ou amplicon com o patógeno ou com o perfil de DNA pelo tamanho esperado, pela marcação fluorescente específica dos primers ou pelos perfis de restrição após digestão com endonucleases. Neste método, a PCR se torna associada a um HIF-LIP, da sigla para polimorfismo dos comprimentos dos fragmentos de restrição. Outras inúmeras variações da PCR são úteis em pesquisa, em diagnóstico em saúde ou genética forense, como a PCR que utiliza um par de primers aninhado no interior do produto amplificado a partir de um primeiro par e que aumenta a sensibilidade da reação. Ou ainda, a PCR utilizada com primers aleatórios que amplificam produtos variados a partir de regiões polimórficas e que é útil para comparar indivíduos em uma população. Que tal pesquisar outras? Segundo Moelis, a PCR é algo tão simples que muita gente já fez as suas próprias adaptações para fazê-la funcionar em seus problemas particulares.